Pensando nas suas viagens, uma situação que certamente você vai passar é ter que pegar um táxi para ir em algum lugar. Você está lá em Montevidéu, quer ir ao Mercado del Puerto, como você vai? De táxi. Você está lá em Buenos Aires, quer ir conhecer o Cementério de la Recoleta, como você vai? Está lá mais longe, lá em Barcelona, quer ir conhecer a Sagrada Família, por exemplo, como você vai? De táxi. Bom, então pensando nestas situações tão comuns e tão importantes para você se virar numa cidade, eu elaborei uma aula sobre como pegar um táxi. Bom, primeiramente, três formas de pegar um táxi. Ou você vai em uma parada de táxi e entra no táxi, ou você fica ali na rua esperando, uma rua movimentada preferencialmente, ficam passando os carros até que vem um táxi. Você levanta a mão e diz táxi. Ou você está num lugar, num hotel, num restaurante, e aí você pede um táxi com a ajuda das pessoas, certo? Bom, imagina se você está lá perdido na rua, precisa pegar um táxi, não passa táxi de jeito nenhum, então você pode abordar alguém na rua. E como abordar alguém na rua para perguntar sobre um táxi? De forma educada. Perdone, ¿es usted de aquí? ¿Me podría ayudar? Ou me podría ajudar? E aí você pergunta, ¿dónde puedo tomar um táxi? ¿Dónde puedo tomar um táxi? Se você estiver na Espanha, mais normal será você dizer, ¿dónde puedo correr um táxi? ¿Dónde puedo correr um táxi? Mas atenção, o verbo correr, como eu já disse algumas vezes, na América tem o significado de fazer sexo. Então, na América, use ¿dónde puedo tomar um táxi? O taxista, a pessoa que lhe informou, que lhe ajudou na rua, tendo respondido, você vai dizer gracias por ayudarme ou gracias por ajudar-me. São duas pronúncias possíveis. Bom, você quer, antes de embarcar no táxi, você já encontrou o táxi nesse momento, mas você necessita saber o preço por alguma razão, porque você está com pouco dinheiro ou porque você tem o costume de saber, antes de embarcar, saber quanto vai pagar. Então você vai dizer ao taxista, buenos dias, quanto me costaria ir a tal lugar? Então, por exemplo, se você for ao Cementério de la Recoleta, você vai perguntar, ¿cuánto me costaría ir al cementerio de la Recoleta o a la Sagrada Família ou al Mercado del Puerto, certo? Bom, o taxista vai dizer o valor e se você aceitar, você vai dizer de acuerdo, vamos, certo? Bom, se você não tem costume de perguntar o preço, não quer saber o preço, não tem problema de dinheiro, você simplesmente vai dizer buenos dias, ou buenas tardes, ou buenas noites, dependendo do período do dia que seja, e vai dizer por exemplo, al cementerio de la Recoleta, al mercado del Puerto, a la Sagrada Família, certo? Você dizer ou al, e já diz aonde você vai, certo? Se você tem somente o endereço, porque você vai, por exemplo, visitar alguém e te deram um endereço, o nome da rua ou da avenida e o número. Então, você pode dizer Calle Balcarce, por exemplo, a la Calle Balcarce, número 747, ou a la Avenida Rivadavia, número 1110, por exemplo, certo? Você pode dizer simplesmente o endereço. Se você não quer falar, você tem um endereço anotadinho no papel, você vai dizer, por exemplo, a esta direção, porque direção é endereço, certo? Bom, o táxi já chegou lá no lugar, no cemitério ou na casa onde você foi. Você vai pagar. Você tem, por exemplo, 3 formas de perguntar. Você pode perguntar quanto es? Quanto le debo ou que le debo. 3 formas, existem outras formas, mas aí estão 3. Quanto es, quanto le debo e que le debo, certo? E para pagar, você pode perguntar,
Puedo pagar com tarjeta? Cartão de crédito. Se você vai pagar em dinheiro em espanhol se diz en efectivo, pagar en efectivo. Você, por exemplo, pode ter euros, dólares, reales, pesos, algumas moedas. Você pode perguntar, puedo pagar en dólares? Puedo pagar en reales? Puedo pagar en pesos? Puedo pagar em dólares ou em euros? Aí você, dependendo do dinheiro, da moeda que você tiver, você pode perguntar se você pode pagar com a tal moeda. Certo? Então, vá de táxi. Vá tranquilo e vá seguro. Até a próxima.